Olá, dando continuidade ao programa de atualização em ressonância e tomografia cardiovascular para o clínico. Meu nome é Leonardo Sara, eu sou coordenador do Serviço de Ressonância e Tomografia Cardiovascular da Clínica CDI de Goiânia, e hoje nós vamos falar sobre a ressonância, mais especificamente sobre o estudo EMAR-INFORM, um estudo que avaliou a perfusão pela ressonância comparado com o FFR na doença arterial coronária. Foi um estudo publicado no New England recentemente, em junho de 2019, e causou grande impacto na comunidade científica. A conduta hoje estabelecida para o manejo de pacientes com DAC estável é baseada principalmente no controle dos fatores de risco, no tratamento medicamentoso otimizado e na revascularização miocárdica nos pacientes sintomáticos com isquemia documentada. Tendo em vista essa premissa, nós podemos considerar principalmente duas estratégias para o diagnóstico e conduta nos pacientes. A primeira e a mais utilizada é a realização de testes não invasivos para isquemia e, uma vez positivos, a realização do cateterismo com posterior revascularização nas lesões obstrutivas. E a segunda abordagem é a realização da angiografia invasiva para detecção da presença, extensão e distribuição da doença coronária, seguida pela realização do FFR, a reserva de fluxo fracionado, que é tido como padrão ouro invasivo para pesquisa de isquemia. E, utilizando a análise combinada dessas duas informações, utilizar essa informação como guia para revascularização. Essa última abordagem ela está embasada pelos resultados dos estudos FAME, FAME2 e DEFER, que demonstraram que a utilização do FFR nas lesões coronárias obstrutivas resulta em benefício prognóstico, muito embora essa conclusão mereça sérios questionamentos que não fazem parte do objetivo dessa apresentação. Por outro lado, a ressonância é um teste não invasivo que já demonstrou alta acurácia diagnóstica para a detecção de estenose coronária significativa, também levando a um impacto importante prognóstico. E aí eu aproveito para abrir um parênteses para ressaltar que uma das principais aplicações da ressonância na doença cardiovascular é para avaliação de isquemia. E isso é feito principalmente pela avaliação da perfusão miocárdica com estresse com vasodilatadores, que é a principal ferramenta que nós utilizamos hoje, e também para avaliação da contratividade segmentar sobre estresse com inotrópicos positivos. Vários estudos já demonstraram a alta acurácia diagnóstica para a detecção de lesão significativa da ressonância, tendo como padrão ouro CAT. E aqui eu enfatizo e eu exemplifico utilizando o estudo CMARC, que avaliou a acurácia da ressonância para a detecção de estenose significativa, tendo como padrão ouro CAT e também comparando com a perfusão com o SPECT. E aqui a gente observa uma área sobre a curva ROC, de 0,89 da ressonância em comparação a 0,74 do SPECT, principalmente devido a uma maior sensibilidade da ressonância. E não apenas tomando como padrão ouro o CAT, mas também tomando como padrão ouro o FFR. Já vários estudos demonstraram a acurácia diagnóstica da ressonância, tendo como padrão ouro o FFR, e aqui demonstrado por essa meta-análise com mais de 3.700 pacientes, e que demonstrou uma alta acurácia diagnóstica, que é uma curva em amarelo, mas é mais fácil de ver aqui pelo número, de 0,94 de área sobre a curva da ressonância, bastante superior às áreas sobre a curva dos demais estudos de imagem para avaliação de isquemia. E não apenas os estudos de acurácia, mas vários outros estudos demonstraram que a presença de isquemia detectada pela ressonância é um importante fator de pior prognóstico de maneira independente e também demonstrado em vários subgrupos de pacientes. No entanto, apesar dos estudos de acurácia e dos estudos prognósticos, ainda faltam dados na literatura avaliando a efetividade da ressonância como guia para a conduta clínica. Portanto, o objetivo principal desse estudo EMAR-INFORM foi avaliar em pacientes com DAC estável, sintomáticos e de risco de intermediário a alto, se a estratégia de revascularização guiada pelas informações da ressonância foi não inferior à estratégia de revascularização guiada pelas informações do CAT combinado com o FFR. Esse foi um estudo multicêntrico internacional, não cego e de não inferioridade, avaliando pacientes sintomáticos com fatores de risco para DAC. O estudo foi realizado em 16 centros, predominantemente europeus e predominantemente no Reino Unido. Foram 9 centros no Reino Unido. Os critérios de inclusão do estudo foram a presença de angina estável,
classe funcional 2 a 3 pela Sociedade Canadense, e a presença de pelo menos 2 fatores de risco para a DAC ou a presença de um teste ergométrico positivo. Os critérios de exclusão foram qualquer contraindicação ao vasodilatador, que é a adenosina, que foi utilizado no estudo, lembrando que aqui no Brasil a gente usa o dipridamol. Então, foram contraindicações à adenosina ou contraindicações à realização da ressonância, presença de fibrilação atrial ou arritmias frequentes, fração de ejeção menor do que 30, angina classe funcional 4, insuficiência cardíaca classe funcional 3 a 4, revascularização cirúrgica prévia, revascularização com angioplastia nos últimos 6 meses, insuficiência renal avançada, incapacidade de ficar deitado por pelo menos 60 minutos, alguma instabilidade clínica ou a presença de gravidez, amamentação ou incapacidade de consentir com estudos. Os pacientes foram randomizados na razão de 1 para 1. Os pacientes que foram alocados no grupo FFR, todos eles foram submetidos ao cateterismo e, na presença de estenose maior ou igual a 40%, esses pacientes foram submetidos ao FFR. A revascularização foi recomendada nos casos em que o FFR foi menor do que 0,8. Isso lembrando, enfatizando que a revascularização foi recomendada, ela não foi obrigatória. Já no grupo ressonância, os pacientes foram submetidos ao exame em aparelhos de 1,5 Tesla, seguindo protocolos convencionais, usuais, que se usa na prática clínica, as doses usuais de adenosina e de gadolínio para avaliação da perfusão e do realce tardio, e foi considerada uma ressonância positiva na presença de um segmento com defeito transmural ou a presença de defeitos subendocárdicos observados em pelo menos 2 segmentos adjacentes ou em 2 segmentos em cortes contíguos. Esses pacientes foi considerado uma isquemia positiva, de pelo menos 6% da massa miocárdica, e nesses pacientes cuja isquemia foi positiva, foi também recomendada a revascularização miocárdica. Lembrando que em todos os pacientes o tratamento medicamentoso otimizado foi enfatizado depois da randomização. O desfecho primário do estudo foi um desfecho combinado de eventos cardiovasculares maiores, da sigla MACE em inglês, em 12 meses. Portanto, foi um desfecho combinado de morte por qualquer causa, infarto não fatal e revascularização do vaso-alvo. Já os desfechos secundários foram os componentes dos desfechos primários avaliados isoladamente. O cálculo amostral chegou a um número de pacientes de 918, levando em consideração uma incidência estimada de 10% de eventos no grupo FFR, uma margem de não inferioridade de 6%, poder estatístico de 80% com nível de significância menor do que 0,025 e uma estimativa de perda de pacientes de 10%. Lembrando que num estudo de não inferioridade, o objetivo é determinar se uma nova abordagem, uma nova conduta não é, dentro de determinados critérios, menos eficaz do que uma outra abordagem já existente. Aqui outros pontos da análise estatística. No tempo de randomização até o primeiro evento foi avaliado pelo método de Kaplan-Meier e modelos de risco proporcional de Cox. As variáveis categóricas foram estudadas e comparadas pelo teste exato de Fisher, o tempo até o evento pelo log rank test e a probabilidade pré-teste foi calculada pelos critérios de Diamond e Forrest. Dos 16.620 pacientes possivelmente elegíveis, 918 foram efetivamente randomizados. Lembrando que a maior parte dos pacientes excluídos do estudo, não randomizados, foram pelo não preenchimento dos critérios de inclusão. Então, dos 918 pacientes randomizados, 464 foram alocados no grupo FFR e 454 foram alocados no grupo ressonância. Nos critérios após a randomização, não houve diferença entre os dados clínicos de fatores de risco e de medicação entre os grupos. Foram pacientes com idade média por volta de 61 anos, mais de 70% deles homens com fração de ejeção normal e mais de 90%, cerca de 90% deles brancos. Portanto, não houve diferença entre os grupos no que se refere aos fatores de risco e medicações. E só chamando a atenção que a probabilidade pré-teste em ambos os grupos, calculado pelo Diamond and Forrest, foi por volta de 75%, ou seja, uma probabilidade de intermediária para alta, uma probabilidade pré-teste de intermediária para alta.
Agora, com relação aos resultados dos testes logo após a randomização, no grupo FFR, 36% dos pacientes foram para o CAT e o CAT não observou lesões acima de 40%. Já 45,9% dos pacientes foram para o CAT, viram lesão e tiveram um FFR positivo. Tá? 11,2% foram para o CAT e viram lesão, mas com FFR negativo. Já 3,2% dos pacientes acabaram não fazendo o exame. Já no grupo ressonância, praticamente metade deles teve uma ressonância negativa, sem isquemia. Já 40,5% dos pacientes tiveram uma ressonância positiva, ou seja, com isquemia, foram para o CAT e o CAT viu lesão. Já 7,7% dos pacientes desse grupo tiveram uma ressonância positiva e foram para o CAT e o CAT não viu lesão. E 2% dos pacientes acabaram não fazendo o exame. Não houve diferença, isso é importante, que não houve diferença na proporção de pacientes cujos testes vieram positivos quando se comparam os grupos. Ou seja, nesses grupos aqui demonstrados em vermelho, não houve diferença estatisticamente significativa. Esses 45% de pacientes que tiveram um FFR positivo, comparado com esses 40% de pacientes que tiveram ressonância positiva com o CAT positivo. O que houve diferença foi um menor número de revascularização no grupo que foi alocado no grupo ressonância, em comparação ao FFR. Foram 35,7% de revascularização no grupo ressonância, contra 45% de revascularização no grupo FFR. Quanto aos desfechos primários, eles ocorreram em 3,6% no grupo ressonância e 3,7% no grupo FFR. Portanto, não houve diferença ao longo de 12 meses no que se referiu ao desfecho primário e também aos desfechos secundários, né? Morte por qualquer causa, morte cardíaca, infarto não fatal e revascularização da lesão-alvo. Não houve diferença nesses eventos entre os grupos no segmento de 12 meses. Aqui estão demonstradas as curvas de Kaplan-Meier para sobrevida livre de eventos, mostrando que não houve realmente diferença significativa entre os grupos ressonância e grupo FFR. Aqui entrando em detalhe um pouco mais sobre a questão dos eventos, foram 35 eventos observados em 31 pacientes, 16 eventos em 15 pacientes no grupo ressonância e 19 eventos em 16 pacientes no grupo FFR. Lembrando e enfatizando que a melhora do controle de fatores de risco e medicação foi similar entre os grupos, assim como a redução da taxa de angina ao longo do segmento foi igual entre os grupos. O número de revascularizações fora do protocolo ao longo do segmento também foi similar, assim como a taxa de eventos cardiovasculares graves também foi similar entre os grupos. Esse estudo apresentou algumas limitações, e para mim a principal é essa da falta de um terceiro grupo submetido apenas ao tratamento clínico. Os benefícios da revascularização em pacientes com angina estável, além do controle dos sintomas, ainda é controverso. Portanto, é realmente uma limitação a falta de um outro grupo que ficasse apenas um tratamento clínico sem revascularização miocárdica planejada. Uma outra limitação foi que a incidência de eventos observados no segmento foi bem menor do que esperado, né? Foi de 3,6%, 3,7%. Portanto, aquela margem de não inferioridade de 6% acabou sendo alta em relação ao número de eventos observados. Uma outra limitação foi que a presença de isquemia não foi pré-requisito obrigatório para a revascularização. Portanto, a decisão de revascularização pode depender muito da confiança ou não do médico em relação ao estudo realizado. Além disso, isso pode ter acrescentado um viés maior de revascularização no grupo FFR, uma vez que o paciente já estava ali, já tinha sido submetido ao cateterismo, ao exame invasivo. É muito mais fácil a conversão para revascularização nesses pacientes do que aquele paciente que não foi submetido ao cateterismo antes.
Outras limitações foi que a medicação não foi otimizada pré-randomização, o segmento foi de apenas 1 ano e a população estudada foi predominantemente masculina e branca. Como conclusão, o presente estudo demonstrou que em pacientes com angina estável, a estratégia baseada na perfusão miocárdica por ressonância magnética foi não inferior à estratégia baseada no cateterismo combinado com o FFR. Além disso, o uso da ressonância esteve associado a uma menor incidência de cateterismo e revascularização quando comparado ao grupo FFR. E mesmo assim, ou seja, mesmo realizando menos CAT e mesmo realizando menos revascularização, a taxa de eventos primários, do evento composto primário, foi igual entre os grupos. Portanto, esse estudo é mais uma importante evidência sobre o uso da ressonância na prática clínica, como guia para a conduta em pacientes com DAC estável. Lembrando que a ressonância é um estudo não invasivo, que não leva radiação, cada vez mais disponível, coberta pelos convênios e que num período de mais ou menos 25 a 30 minutos, fornece várias informações como função ventricular, pesquisa de isquemia, avaliação de fibrose e viabilidade, tudo de uma maneira integrada e bastante acurada. Muito obrigado.